Oi, turma, bom dia. Olha só, primeira coisa, vou explicar para vocês que semana passada não deu para gravar o vídeo que estava lá no nosso plano de aula, tá bom? Mas eu vou fazer a gravação do vídeo passado nesse vídeo de hoje, por isso ele vai ficar bem longo, mas assistam até o final. Porque eu tava com a garganta bastante inflamada, ainda tá doendo bastante, mas tá melhor. E a minha voz voltou bastante ao normal. E tô com muita falta de ar. Eu tô com algumas crises de bronquite asmática, né? Então, durante o vídeo vocês vão ver eu respirando um pouco mais forte. Porque realmente a crise ainda tá um pouquinho forte. Mas eu tô medicada, tô bem, tá bom? E espero que vocês estejam bem, tá bom? E tô sentindo bastante falta dos comentários da Amanda, das gracinhas dela, né? Das palhaçadas do André. Tô sentindo falta da participação do Daniel, entendeu? Tô sentindo bastante falta da organização que tem o Eric e Gabriel, de observar as mudanças que a Elaine teve lá na virada de série, né? E o Edson também. Tô sentindo falta da Andrelino comentando o conteúdo. E a Uchoa sumiu, né? Essa eu nem ouço falar dela. Sentindo falta também do Barreto, com as perguntas dele, do Hudson, com a participação dele. Até o Kevin ultimamente tá sumido, né? O Emerick quase não falava. Mas eu sinto falta de chegar ao final da aula e o Emerick ficar esperando para conversar alguma coisa. A maioria das vezes referente ao conteúdo, e isso era legal. Acho que essa semana eu conversei com o Ian, né? A Yasmin conversa bastante comigo. João Paulo sumiu. Larissa também, nem ouço falar mais em Larissa. Lucas, às vezes, uma vez ou outra a gente se fala. Luiz Eduardo sumiu, né? Luiz Felipe também, essa semana acho que eu mandei alguma coisinha pra ele, perguntando se tá tudo bem. Porque ele também é muito participativo. Maria Eduarda, que não tem dado ar da graça. Maria Graziella e o Miguel eram muito calados, já esperava que eles ficassem quietinhos, né? Natália também, não tem questionado nada. Nicolas sumiu. A Nicole anda bem caladinha, e é uma aluna muito crítica. E a Ariadne também. Então, assim, turma, tô sentindo bastante falta de vocês, tá bom? E eu espero que estejam todos bem, que haja paciência de vocês com todo esse período, que vocês realmente estejam se cuidando, estejam ficando em casa, tá? Então se protejam, se cuidem, tenham consciência de que vocês precisam disso, tá bom? E agradeço essas pessoinhas que estão indo conversar comigo no meu privado, me dão muito incentivo e vocês estão sendo muito importantes para mim nesse período e eu agradeço vocês demais, demais mesmo por isso. Então, vamos ao conteúdo? Esse barulho que vocês ouviram aqui atrás é o vento, tá? Senão daqui a pouco o nono ano vai ficar falando que tinha uma alma penada ali abrindo e fechando o portão, a porta do banheiro. E não é não, tá? Prontinho. Voltei. Tive que ir lá trancar a porta do banheiro, né? Porque eu não ia me concentrar. Toda hora ela bate, bate, bate. E vocês iam realmente achar que era uma alma penada. E as portas daqui batem muito. Então vamos voltar para o nosso conteúdo. Pessoal, capítulo 4 vai ser a correção dele, tá bom? Primeiro vamos lá para o conhecimentos prévios. Você lê notícias com frequência? Eu leio. Eu leio notícias com frequência porque é a partir dela que eu sei o que acontece no meu país e no mundo. Tá bom? Só sim ou só não tem graça, tá bom? Qual é a principal função social da notícia? Me manter informada. Simples assim. Entre os inúmeros fatos que acontecem diariamente, porque somente alguns são temas de notícia
Quem escolhe os fatos que serão noticiados? Somente alguns viram notícia por diversos motivos. Dentre eles, a gente pode citar grau de importância, questão de não incentivo a determinadas atitudes e questão de negociação entre as emissoras com o governo para que determinadas coisas não sejam tão exploradas. Eles dizem que não, mas isso é muito nítido. Um exemplo que a gente pode perceber é que quando acontece suicídio, vocês já viram que eles não expõem muita notícia de suicídio, não é verdade? Porque eles acham que isso incentivaria demais ou coisa do tipo, tá? Vamos lá. A notícia é o texto jornalístico mais ágil e dinâmico, responsável por informar as pessoas acerca dos fatos e assim contribuir para que elas conheçam melhor a realidade que é cerca. Com base nessas informações, a população pode refletir sobre essa realidade, formular opiniões mais sólidas e até mesmo agir para transformá-la. Nesse capítulo, vamos exercitar a produção de notícias e estudar como esse gênero textual se constitui para relatar os acontecimentos, tá bom? Ou seja, a notícia, ela tem a maior função social dela é nos manter informados. Vamos lá, antes de começar a ler, acompanhem comigo. A notícia que você vai ler agora foi publicada no dia 7 de março de 2015, no site da BBC Brasil, quando foram divulgadas notícias sobre as ações dos Estados Islâmicos. O grupo terrorista divulgou imagens em que exibia as destruições de tesouros da humanidade. E aí ele conta sobre essa destruição, tá? Lá na página 80 tem Por Fé e Lucro e tem o Aprenda Mais. E o Aprenda Mais fala um pouco sobre Estados Islâmicos. Seria muito importante que vocês lessem acerca disso daí, tá? Gente, não vou regravar o vídeo. Olha o gato desesperado, querendo ir pra rua, tá? Ele tá tentando abrir a porta. Vou ver se eu consigo virar aqui pra vocês. Olha lá esse neném, ó. Tá vendo ele desesperado? Então o barulho que vocês estão ouvindo é dele ali, ó, tentando abrir a porta. Ele pula na porta. Vou esperar pra ver, olha lá. Tá vendo? E mesmo assim, quando eu falo, as pessoas não acreditam. Entendeu? Então vamos deixar o fundo ali, o Mia dele. Vamos continuar o conteúdo. Aí tem o título da notícia e tem vários outros subtítulos que tem a ver com ela. Por exemplo, Por Fé e Lucro. Aí tem, olha os subtítulos. Falsos deuses, força política e cultural, crime de guerra. Tá bom? Então, o nosso texto. Vamos trabalhar o nosso dicionário? Curdas, do grupo étnico que se considera nativo de uma região referida como Kurdistão. Ou seja, toda pessoa que vem do Kurdistão é chamado de pessoa curda. Artefatos são peças, objetos. Eu quebrei os artefatos de decoração da minha mãe. Você quebrou as peças dela de decorar. Ela vai matar você quando ela perceber. Manuscrito, escrito feito à mão. Pessoal, eu quero que os textos de vocês sejam manuscritos. Ou seja, feito à mão, nada digitado no computador. Parta, relativa a Pártia, região da Pérsia. O Império Parta se constituiu por volta do século III a.C. e durou 600 anos aproximadamente. Ou seja, Parta é qualquer coisa que venha da Pérsia, tá bom? Vamos para o discutir? Você já tinha ouvido falar nos Estados Islâmicos? Gente, eu já tinha ouvido falar bastante, até porque as atitudes deles são bem extremistas, né? Nem todos os artefatos históricos foram destruídos, mas sim vendidos para financiar a manutenção do grupo terrorista. Isso nos leva a concluir que, de forma indireta,
O financiamento também se constrói pelas pessoas que compram as mercadorias saqueadas e ilegais, tirando proveito da situação. Você concorda com essa atitude? Eu não sei vocês, mas eu não concordo. Por quê? Porque a partir do momento que eu compro essas mercadorias ilegais deles, acontece que eu estou incentivando os atos terroristas deles, né? Então, vamos lá para o Desvendando os Segredos do Texto. Vou dar uma pausada aqui novamente nesse texto. Prontinho, turma. Tive que guardar aquele neném ali, né? E aí, olha só. Deixa eu ver aqui. Olha só. Desvendando os segredos do texto, lá na página 81. Ao informar os leitores, a notícia cumpre uma função social muito importante. Pensando nisso, explique por que essa notícia foi relevante para a sociedade. Porque a partir do momento que eles ficam sabendo desse extremismo, a sociedade tem que se mostrar intolerante a esse extremismo, né? Olha o que o livro responde. Porque a história da humanidade pertence a todos, não podemos tolerar que grupos extremistas estejam destruindo um patrimônio que é de todos. Mesmo que eu respondi para vocês. 2. Qual é o objetivo comunicativo dessa notícia? Informar o brasileiro sobre as atitudes extremistas dos Estados Islâmicos. Só isso. Em que local é a maior atuação dos Estados Islâmicos? Pessoal, essa todo mundo sabe, né? Que é no Iraque. A notícia é um gênero textual marcado pela objetividade e clareza no relato das informações. Pessoal, não esquece, quando eu faço as provas de vocês, eu uso muito essas informações aqui, tá? Por esse motivo, geralmente é um texto curto que visa relatar apenas o necessário acerca dos fatos. Ou seja, a notícia é um texto bem enxuto. Os textos jornalísticos que investigam mais a fundo os fatos, normalmente tratados sobre vários pontos de vista, não são notícias, mas reportagens. Se eu não me engano, o 7º ano é que está estudando reportagem. Vocês estudaram comigo reportagem no 7º ano. E eles estudam a característica da reportagem, vamos lembrar? A reportagem tem 4 partes. Quais são? Será que alguém lembrou aí? Eu acho que a Amanda sentada lá no fundo da sala, no chão, junto com a Miriam, deve lembrar. Mas a Miriam nem tá no nosso meio mais, né? Então vamos tentar lembrar aqui. Primeira coisa da notícia, da reportagem, é a manchete, que é aquele título maior. Depois nós temos o sutiã, que é um subtítulo pequenininho explicando sobre a manchete. Nós temos a lead, que é o primeiro parágrafo. E nós temos o corpo, que é o restante depois do primeiro parágrafo. Isso tem a ver com a reportagem, né? A notícia, ela já é totalmente diferente. Ela é mais concisa, mais clara, menos abrangente. O que o nosso livro deixa isso bem claro nessa questão aqui. Só que, olha aqui, pessoal, uma notícia, ela tem que responder coisas extremamente importantes. Olha só. O que, quem, quando, onde, porquê e como. Vamos comentar uma notícia sobre o Covid-19. O que? As mortes. Quem? Os brasileiros. Quando? 2020. Onde? Diversos estados do nosso país. Por quê? Porque o vírus veio atravessando as fronteiras e atingiu a população. Como? As pessoas ficam doentes, o quadro logo evolui e muitas chegam à morte. Viu como a reportagem ela tem que responder tudo isso? Aí ele quer saber, quer que você tire do texto as respostas para isso daqui. O que? Gente, coloca o que, coloca certinho, escreve assim, ó. Grupo extremista destrói sítio arqueológico. Quem? Grupo extremista ou estados islâmicos, né? Quando? No início da semana, isso diz lá na notícia. Onde? No Iraque.
Por quê? O Estado Islâmico justifica que as imagens corrompem a fé em Alá, pois são usadas para idolatrar falsos deuses. Como? Usando paz e outras ferramentas. Como eles fizeram essa destruição, né? Então, essa é a resposta da 4. A 5. Pessoal, a 5, ela fala sobre a questão da coesão textual. Tia Camila, o que é a coesão? Vamos lembrar? A coesão é quando você pega um texto e deixa ele pouco objetivo, tá bom? O texto coeso é um texto mais objetivo, mais claro. Por exemplo, eu já conversei muito isso com vocês, para evitarem usar num texto de reportagem, texto descritivo, expressões como locução verbal. Lembra que eu falei isso para vocês, acho que uns 2, 3 anos atrás? Como assim, tia Camila? Locução verbal. Vamos lembrar então. Vou sair. 2 verbos que quer dizer sairei. Não é? Então, você tira a coesão do seu texto quando você usa, por exemplo, uma locução verbal num texto que você precisa ser o mais claro possível, tá bom? E aí tem um textinho aqui e a pergunta é: o termo extremista retoma qual expressão colocada anteriormente? Estado Islâmico. Ou seja, para não repetir a palavra Estado Islâmico, ele foi lá e colocou o quê? Extremistas, tá bom? Isso é a coesão. Vamos para B. A B tá falando sobre a questão da reportagem, e aí ela pergunta assim, ó: tendo em vista, por qual palavra poderíamos substituir a forma verbal divulgou sem alteração do sentido? Publicou. Não haveria mudança nenhuma de sentido aqui nessa frase. No trecho, eles estão apagando nossa história, disse o arqueólogo iraquiano. Poderíamos usar que palavra para substituir o termo destacado? Apagando, destruindo, né? Vamos para 6. Na 6, ele pede para a gente observar as alternativas 1, 2, 3 e 4. E ele fala assim: nesse trecho, os termos destacados esclarecem o sentido de um substantivo expresso anteriormente em qual delas? Pessoal, presta atenção no que essa questão queria de vocês. Olha, não tem termos destacados aqui? Órgão ligado à ONU. Ele está falando do quê? Ele está falando da Unesco. É um substantivo. Então a gente já sabe que isso aqui é verdadeiro. Coloca aí. Vamos para 2. O grupo terrorista, após a venda de alguns artefatos no mercado negro, transformando antiguidades em uma importante fonte. Olha só. A expressão o grupo terrorista após a venda de alguns artefatos no mercado negro se remete ao mesmo tempo. Então, não é um substantivo. Então, a 2 a gente já não marca como verdadeira. O grupo extremista segue uma vertente radical da Sharia, lei islâmica. Lei islâmica é o quê? A Sharia. E Sharia é o quê? Um substantivo. Então, a gente já coloca verdadeiro aqui na frente do 3. Esses bárbaros terroristas criminosos estão tentando destruir o patrimônio da humanidade. Esses bárbaros não aparecem aqui, né? Sobre quem eles estão falando. Então, não remete a nenhum substantivo, pelo menos aqui nesse contexto. Então, quais estão certas? A 1 e a 3. A gente vai marcar a letra C. Acabou. Pessoal, presta bem atenção. Acabou nada. Vamos lá, não aprenda mais. Em 1990, o jornal do Estado de São Paulo publicou a primeira edição do seu famosíssimo Manual de Redação e Estilo, um guia que desde então orienta o jornalista na elaboração de seus textos, nas suas instruções gerais. Veja o que diz o manual a respeito da clareza e objetividade. Seja claro, preciso, direto, objetivo e conciso, né?
Use frases curtas e evite intercalações excessivas ou ordens inversas necessárias. A simplicidade é a condição essencial do texto jornalístico. Lembre-se de que você escreve para todos os tipos de leitor. E todos, sem exceção, têm o direito de compreender qualquer texto. Gente, isso aqui que ele está dizendo não aprenda mais, pode marcar aí, viu? São as características de um texto jornalístico. O que ele precisa ter para a estrutura dele ser considerado um texto jornalístico, tá bom? Então, aqui ele ensina bastante isso. Pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham um ótimo feriado, que vocês descansem a mente de vocês, porque não vai ter dever para estar fazendo. E é até redundante, né? Falar em descanso, que a gente só tá em casa, mas acho que a gente tá super estressado com esse negócio de em casa, mas logo vai passar. Tenho certeza que vocês estão ficando em casa, se cuidem, evitem contato excessivo e sem necessidade, para que realmente a gente possa voltar logo. A gente não estava preparado para esse panorama social, eu já falei, acho que isso já falei em outros vídeos, né? Mas a gente está sabendo lidar, a gente está aprendendo, tá bom? Algumas pessoas estão pirando, mas vai sair vivo disso daí tranquilamente, tá bom? Então, pessoal, não deixem de participar, de tirar dúvidas, de dizer se realmente dá a opinião de vocês sobre o texto. Na nossa próxima aula nós iremos trabalhar o segundo momento, né? E o livro de gêneros. E já vão lendo aí Memórias Póstumas de Brás Cubas para a gente intertextualizar isso com duas músicas de rap. Uma eu já tinha escolhido desde o começo do ano. A outra eu escolhi na aula do 8º ano, que eu fui falar para eles sobre o grupo Atitude Feminina, né? E lá a banda Atitude Feminina, eles têm uma música que se chama Rosas. E essa música tem muito a ver também, pelo que eu li depois que eu me toquei, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Boa leitura do livro, que eu sei que vocês já estão indo atrás, tá? E tem algumas histórias em quadrinho de livros clássicos, caso alguns queiram ler. Me chama no privado que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Turminha, até a nossa próxima aula com os nossos deveres e os nossos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e não esqueçam, tenham foco. Quem fez a inscrição do Enem, estuda para isso. Quero muito, muito ver vocês fazendo. Refriso aqui, o Luiz fez o ano passado, com certeza, com fé em Deus vai fazer esse ano, tá bom? Qualquer coisa me procurem. Tchauzinho para vocês.